Meu nome é Ednardo Wender Brandão, sou o palhaço Mentirinha, proprietário do circo do Mentirinha Circo Show. Estou hoje na cidade de Amparo, na Paraíba. Nasci em Frecheirinha, no Ceará, mas desde a época que eu nasci, eu sempre já saí da cidade, que eu sempre fui de circo, né? E já ganhei o mundo. E dos lugares que eu fico mais é o estado da Paraíba, igual eu estou agora. E andamos também sempre com os familiares. Antes de eu ser palhaço, eu era trapezista de circo, né? Comecei a ser um trapezista e equilibrista. E aí tive um acidente do trapézio. Depois desse acidente, eu comecei a ser palhaço. E a precisão também, porque minha mãe na época, dona do circo, juntamente com meu pai, que é o palhaço cheiroso, chegou um momento que ficou precisando de um palhaço. E aí foi aonde eu me identifiquei com o palhaço, que é o palhaço Mentirinha. Meu avô era o palhaço Zé Mentira, e aí devido ao meu avô, eu coloquei o palhaço Mentirinha. Minha infância, que eu posso te falar, eu acho de criança, eu acho que eu não tive uma infância assim de brincar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a ajudar meus pais muito cedo, né? Eu com 6 anos, 7 anos, já ia fazer 7 anos, eu já trabalhava no trapézio e como equilibrista. Então eu era já de umas atrações no circo do meu avô, porque naquela época não existia um trapezista da minha idade, né? Por subir lá em cima de um trapézio, você vê uma criança de 7 anos, e o que acontece? Era uma das atrações do circo do meu avô, então eu era muito dedicado ao trabalho, já desde criança, principalmente com ensaio, porque a gente pequeno
a gente sempre tinha que estar ensaiando, tinha que estar pegando a performance do trabalho. E aí chegou um certo tempo que meu avô foi para o lado de Minas Gerais, parou com o circo, isso eu já com meus 12, 13 anos. E passamos um tempo pro lado de lá, depois retornamos. Meu avô ia parar com o circo, porque a situação estava ficando difícil. E aí retornamos com o circo novamente para o Nordeste. Mas aí, quando a gente foi para o estado de Minas, a gente fomos com 3 carretas com o circo do meu avô. Quando retornamos, só retornou uma carreta. Então, quer dizer, mais da metade do circo ficou para lá. Então, a gente fomos recomeçar novamente a vida da gente, né? E daí, passando os tempos, minha mãe cuidou de um circo dela, juntamente com meu pai, igual falei. Depois disso tudo, eu comecei a tomar de conta do circo, que hoje é o Circo do Palhaço Mentirinha. Dona Lalita e seu Zé Mentira, eles eram conhecidos no circo deles. Teve uma época que era African Circo, depois passou para Circo Bismarck e aí foi. Então, a nossa família é bastante apegada, né? A gente um com o outro, a gente era bastante apegado. Sempre a gente se deu, eu me dei muito bem com meus avós. Ave Maria, minha avó então e meu avô era mesmo que uns pais para mim. E meus primos a gente sempre se deu muito bem, né? Sobre o trabalho, sobre brincadeiras, como eu falei. Pouco a gente tinha que brincar, porque naquela época a gente trabalhava e ralava muito mesmo, era ensaiando de dia para trabalhar de noite. O circo hoje para mim, se eu falar, o amor é uma das coisas mais importantes, eu sei que é, mas o circo eu acho que ele é mais do que um amor, ele é minha vida. Eu não sei viver hoje sem um circo. O circo ele não só proporciona para mim o dinheiro, porque você sabe hoje a situação para o circo não está boa, mas eu não sei viver sem essa lona, sem esse calor que hoje a gente está sentindo aqui. Eu não sei viver. Eu não sei viver sem aqueles aplausos do público, né? Aquela gritaria dentro do circo, a montagem, a desmontagem, que é uma coisa... Eu não sei viver sem isso, porque o circo, cara, hoje corre aqui na veia. É uma paixão que... Eu me arrepio todinho. Me arrepio todinho, porque eu não sei viver sem isso aqui. Eu falo direto com a minha esposa, com minha mãe. Já chegou o momento, principalmente nessa pandemia, meu pai arrumar emprego e dizer assim, meu filho, eu queria tirar você do circo. Eu dizendo, meu pai, ó, peça outra coisa agora para mim sair do circo. Eu não saio não, porque hoje o circo corre nas minhas veias. Eu não sei viver sem isso. É minha paixão, é o amor que eu tenho hoje, carrego no meu coração. E se Deus puder me dar vida e saúde, aonde eu puder, eu vou levar o circo. E se eu puder passar para os meus filhos e passar essa energia, esse amor que eu tenho para os meus filhos, para eles continuar com o circo, eu vou tentar passar para eles. Uma das coisas que mais me marcou de tudo isso, foi o nascimento da minha filha. Porque ela nasceu no hospital e veio diretamente para o circo. Então ela já pegou aquele calorzão do circo todo, aquela coisa de estar só no ventilador, de não ter um banheiro bom para tomar um banho. Então eu sou feliz por isso. Ah, você é feliz porque sua filha passou estudo? Eu sou, porque ela entrou no mesmo trajeto que eu tive na minha infância. E minha maior tristeza no circo foi no acidente do meu irmão. Quando ele caiu do trapézio, ele perdeu o baço, ele partiu o fígado no meio, ele ficou 12 dias na UTI, no Dom Helder, em Recife. E essa para mim foi um baque muito grande, que foi na apresentação, na hora do espetáculo.
Eu já tive acidente de trapézio, já caí na hora do espetáculo, mas eu nunca vi uma coisa tão grave igual foi a do meu irmão. E assim, achei muito importante o público, porque meu irmão saiu para o hospital, todo mundo viu que ele estava grave, a gente tentou continuar com o espetáculo para cumprir com o público, e aí as pessoas mesmo da cidade, isso foi no Cabo de Santo Agostinho, as pessoas mesmo da cidade disseram, olha, não, a gente está vendo que vocês estão sem condição de prosseguir o espetáculo. Pode ir cuidar lá do rapaz que caiu e vocês não se preocupem não, pode finalizar. Começou uma pessoa e instigou as outras. Então achei muito importante isso. Quando a gente passou uma semana parado, já faltando dinheiro, porque o ganha-pão da gente vem do circo. A gente trabalha de noite para comer de dia. E aí a gente foi trabalhar, as pessoas vieram assistir o espetáculo e nesse momento ia passando um pastor e pediu para, antes de começar o espetáculo, fazer uma oração para o meu irmão. E a gente fez aquela corrente, não só os artistas e os trabalhadores do circo, como o público também fez essa corrente. Rapaz, eu só sei que depois que a gente começou o espetáculo, uma pessoa ligou lá do hospital e disse, olha, acho que é as placas de sangue, né? Do seu irmão estava 30, 40, subiu para 100. Meu amigo, isso foi uma felicidade tão grande que já estava na mente da gente que o meu irmão ia embora. Então, em termos de uma tristeza dessa, veio essa felicidade também, que ficou marcado na minha vida, não esqueço. Agora você tocou no assunto que, pense, eu acho que você deve ter ouvido falar, muita gente de circo arrumou seu emprego e saiu. E tem muitos que ficaram, mas os que ficaram é os guerreiros, é os que amam o circo, porque acabou tudo, né? Acabou cadeira da gente, lona ressecada, caminhão da gente, porque o circo ele depende de manutenção. Todo dia o circo tem que ter uma manutenção numa grade, uma manutenção num caminhão, uma manutenção numa lona, esticar uma lona. O circo precisa de manutenção. E aí, meu amigo, você passa esse tempo todo de pandemia, parado, sem manutenção, suas coisas se estagnam, o que você lutou, anos e anos, você vê indo embora, há, bem dizer, pouco tempo. E fora a nossa situação financeira de alimentação, porque eu vou agradecer muito, eu falo direto, viva o respeitável público. Por que o respeitável público? É aquelas pessoas que pagam o ingresso para assistir o nosso espetáculo. Porque se não fosse essas pessoas, muita gente ajudou, mas as pessoas da cidade que fizeram, o público, que fizeram a arrecadação de alimentação, de feira, se não fosse essas pessoas, muita gente de circo tinha sofrido demais. Se sofreu, ia sofrer mais ainda, mas graças a Deus que Deus enviou essas pessoas. Mas foi muito difícil, muito difícil. Eu acho que é uma das coisas que vai ficar marcada no Circense. Muita gente, mas no Circense vai ficar, porque eu vejo que foi uma das classes que mais sofreu, foi o Circense. Todas sofreram, mas o Circense, então, demais, demais, demais mesmo. Como eu sempre falo, né, com as pessoas e converso, a gente pensou que ia ser 40 dias, né? Mas aí ficamos segurando o povo do circo, né, até uns 30 dias. E aí chegou uma hora que eu percebi que não ia ser só aquilo. Então bateu o desespero na gente, porque começou a faltar alimentação, dinheiro para as pessoas, né? E aí o desespero vem batendo. Só que quando eu falo direto, quando eu fui botar o circo, começar o circo, eu tive uma boa conversa com Deus. E a gente sabia que ia ter muitos obstáculos. E esse eu sabia que ia ser mais um obstáculo para a gente poder pular.
porque eu me lembrei da pandemia, né? Minha filha, teve um dia que ela teve 2 problemas com minha filha. Uma foi ela amanhecer o dia só coçando o olhinho, porque eu acho que ela está doente da vista. E ela só assim, esfregando o olho. E teve um dia que ela disse: papai, eu acho que o senhor tem que comprar um óculos. E você vê sua filha não dormir direito, coçando o olho e tudo, sem você poder comprar um colírio, sem um tratamento. Cara, para mim foi de umas épocas mais difíceis. E quando ela me pediu um biscoito, eu não tenho dinheiro de comprar um biscoito para ela. Aquilo ali, então, Ave Maria, eu fiquei arrasado. Então, a gente não abaixa a cabeça não. Quando a gente chega em uma cidade, a gente já chega preparado para isso. Ou dá bom, que se Deus abençoar dando bom, a gente fica muito feliz. E quando não dá o público, a gente vê que a situação não está boa. É fazer como a gente fez agora nessa pandemia. Você vende um carro, entendeu? Você não pode deixar a família passar situação difícil. Você vende um objeto, igual já fizemos isso, né? E aí você coloca aquela alimentação na mesa, né? Porque a gente perde numa praça hoje, mas a gente do circo, a gente tem fé que na próxima a gente vai conseguir o dinheiro daquele carro, vai conseguir o dinheiro da alimentação. Se não conseguir naquela, a gente tem fé na outra. Se o cabo não tem aquele negócio brasileiro, não desiste, e o cabo de circo é pior ainda, aí que não desiste mesmo. Então a gente tem aquela luta, aquela garra, e a gente não abaixa a cabeça não. O circense mesmo, ele vai atrás, ele corre atrás daquele objetivo e não é tudo que vai tirar ele de tempo não. Para a gente retornar ao circo, você sabe que hoje a maioria das coisas a mola é o dinheiro, é a verba, né? E eu mesmo aqui, como se diz, retorno ao circo sem cadeira, queimou muitos refletores, lâmpada do meu circo queimou muito, muitas coisas se estragaram. Então, você retorna a um circo assim, é mais difícil de trabalhar do que você ter seu equipamento completo. Então, a gente está trabalhando com as coisas, como diz, pela metade. Inclusive, essas cadeiras aqui, essa vermelha, é emprestada, foi um rapaz aqui que tem um bar, e peguei uma amizade aqui com ele disse: olha, eu tenho umas cadeiras lá encostadas, se você quiser, eu empresto as cadeiras a você. E ele me emprestou essas cadeiras. Carro hoje, um rapaz que ele é muito... esse cara não é um amigo, eu acho que ele hoje é minha família. Ele disse: ó, leva esse carro lá e só vai cuidando dele e para te ajudar. E hoje é o que está me ajudando, é ele, é o que está fazendo a propaganda, é o que está saindo na rua, é o que eu vou fazer ir atrás de uma cidade para fazer uma praça. Hoje é ele. E a gente está colocando na entrada do circo todo mundo que entrar. A gente está tendo o medidor também, a gente tem um medidor. As pessoas entrando com máscara e colocamos pia também, né? Fizemos um arranjo, como diz a história, colocamos 4 pias para as pessoas lavarem as mãos, tal. Até depois, quando passar essa pandemia, eu vou deixar essas pias mesmo, porque é bom, as pessoas precisam às vezes lavar uma mão, lavar uma coisa, e eu não tinha essa ideia, acho que circo nenhum não tinha pia, mas agora foi uma coisa que vai dar certo, e eu vou permanecer, porque precisa às vezes uma criança, né, mela uma mãozinha de doce, quer lavar tal, então é essa medida que a gente está tendo. A gente tem uma coisa que, antes de começar o espetáculo, eu tenho uma gravação que ela fala assim: receba o circo de braços abertos, seja ele grande ou pequeno. Circo é arte, circo é cultura. Então o que é que acontece? A única mensagem que eu acho que, para resumir tudo, era os prefeitos receber o circo de braços abertos, porque o circo, eu acho que é uma das artes mais antigas. O circo ele é uma cultura muito bonita, só sabe quem está dentro dela. E você sabe a nossa dificuldade de entrar em uma cidade, de colocar o circo,
Hoje você às vezes chega, às vezes tem um terreno bom no centro da cidade, tem prefeito que bota a gente lá no final da rua, bota a gente, tem aquela, bota o circo lá não sei aonde, quer dizer, para o público aí é mais a dificuldade. Então, eu queria muito que as prefeituras, se eu pudesse, não só eu, mas a maioria dos cicenses, todos eu acho, uma cidade no mínimo era para ter um terreno certo para o circo, ali é só para colocar o circo, com água e luz. Ia adiantar muito a vida da gente, muito. Se o governo, se as prefeituras fizessem isso por nós. Chegasse numa cidade, não, aquele terreno ali é só de colocar circo. Já tem água ali encanada, tem luz, então ia ser muito adiante. Então, é o que eu falo. Eu acho que quando eu falo, eu recebo o circo de braços abertos, eu estou falando tudo isso aí. Era isso que eu queria que os prefeitos tivessem em mente, né? Não deixasse o circo morrer. Muita gente acha que a internet está acabando com o circo. Eu digo que não. Quem está acabando é as pessoas, é o governo. Estão acabando com o circo. Então não deixa essa arte tão bonita morrer. Ajude o circo. Numa pandemia dessa, igual a uma situação dessa que a gente está vivendo, poucos prefeitos, poucos governadores olharam por nós. Foi muito pouco, a gente sofreu muito. Então não deixa essa arte tão bonita se acabar, essa cultura tão linda, tão familiar, porque é uma cultura familiar, porque além de ter famílias que moram nessa cultura, eles trazem famílias também. Então é isso. A única mensagem que eu queria deixar. Não deixe o circo morrer. Eu quero agradecer muito, primeiramente, Deus, né? Que a gente, todos nós temos. E o público que está vindo no circo, né? Demais. E os amigos que estão apoiando, tem muito amigo, viu? Muito amigo que está apoiando a gente. Que o apoio que eu falo não é só financeiramente, não. Às vezes até numa palavra você dá um apoio de conforto, você dá aquela levantada às pessoas. E todos aqueles que estão do lado da gente, né, da cultura, que estão ajudando a gente, todos que estão envolvidos com o circo, como a gente estava conversando, às vezes a maioria não precisa nem disso, está fazendo mais por ajudar a gente, porque está vendo a situação. Então, essas pessoas eu agradeço de coração mesmo.